nós vamos hoje conversar sobre uma questão que é muito, muito grave nos nossos dias, porque nós estamos vivendo hoje os dias mais ansiosos que a humanidade já teve. Houve um tempo em que os consultórios dos psicólogos estavam lotados de conflitos relacionados com as relações conjugais, os conflitos familiares, conflitos pais e filhos. Esses eram os pontos mais frequentes nos consultórios. Depois veio uma segunda onda. A segunda onda que veio foi a onda da depressão. Muita, muita, muita depressão no mundo. Muita depressão. E muito remédio para que as pessoas conseguissem lidar com os seus conflitos. Houve um aumento na taxa de suicídios. E a gente observou aí que as preocupações saíram do aspecto familiar e foram para o aspecto da pessoa, da depressão, da tristeza diante da minha vida. E hoje nós estamos vivendo uma nova. Os consultórios dos psicólogos estão hoje tendo uma maior frequência de um outro problema, chamado hoje de ansiedade. A ansiedade é, nos dias atuais, o problema mais frequente que tem levado as pessoas em busca de uma terapia. E o que é, na verdade, a ansiedade? A ansiedade é não querer estar no lugar ou no tempo que eu estou. Ou eu quero estar fora do tempo, indo para o passado, ou indo para o futuro, ou eu não quero estar no lugar onde eu estou, no tempo que eu estou. Eu estou tão ansioso porque eu não queria estar aqui, eu queria estar na praia, eu queria estar ali, não, eu queria estar com fulano, não estou. Então, eu quero o que eu não consigo. E essa sensação de não conseguir o que se sonha está produzindo na humanidade uma quantidade muito grande de processos de ansiedade. E esses fenômenos de ansiedade, eles têm uma forte relação com a questão da esperança. Porque boa parte da nossa humanidade esqueceu que é espírito. Boa parte da humanidade hoje está achando que tem apenas a vida material para viver, que é apenas corpo que está envelhecendo e que daqui a pouco vai sair do cenário da vida. E exatamente por eu achar que eu sou apenas um corpo que tem uma existência tão fugidia, e para quem não sabe, a gente só existe do ponto de vista familiar até a terceira geração, ou seja, a gente conta a história dos nossos pais e dos nossos avós, mas nós não sabemos dos nossos bisavós. Assim também acontecerá conosco. Dentro dessa lógica, nós só viveremos, só existiremos para o mundo em 3 gerações. A nossa, a dos nossos filhos e a dos nossos netos, porque depois nós iremos desaparecer. E essa lógica associada à ideia de que o espírito não existe, de que o homem é apenas corpo, tem imensidão de dores, de desesperos, de desesperanças, de ansiedades e de conflitos existenciais de diversas ordens. Quando nós somamos todas essas questões com as incertezas do tempo em que vivemos, porque nós estamos vivendo um tempo de muitas incertezas. Para quem não percebeu, nós estamos vivendo uma guerra na Europa que, se ela não for bem conduzida, ela pode se alastrar pelo mundo. Se realmente a China entrar para dar apoio à Rússia e os Estados Unidos entender que a Rússia não deva fazer isso e convocar a OTAN, porque ela vai entender que essa ação ofende as demais nações da OTAN, é possível a deflagração de uma terceira guerra mundial. Independente disso, a guerra da Ucrânia cortou todo o provimento de gás da Rússia na direção da Europa. A Europa está vivendo um inverno, o inverno está sendo rigoroso e as pessoas estão passando um frio desesperador, porque não há energia elétrica para garantir as temperaturas confortáveis que se poderia querer. A energia elétrica subiu demais, então a Europa hoje
vive uma tensão muito grande e essa tensão pode se espalhar sobre o mundo. Nós temos conflitos no Afeganistão, em função do Talibã, nós temos conflitos no Irã, nós estamos com graves problemas também no Ocidente, nós temos intolerância religiosa e intolerância política, conflitos de diversas ordens acontecendo em várias partes da nossa América, e o Brasil, não diferente dos outros países, também enfrenta hoje um ponto de inflexão muito grave na sua história. Então, todas essas questões somadas estão se associando às angústias que as criaturas já tinham. Angústias que vinham do quê? Problemas familiares, problemas de depressão, problemas de ansiedade que já existiam e que foram potencializados com a pandemia. Então, é um quadro, assim, do ponto de vista objetivo, Amanda, caótico. Porque a sociedade materialista, sociedade que percebe apenas a matéria, ela não tem aonde se segurar para imaginar dias melhores. As pessoas que hoje descreem do que são, não sabem que são espíritos, elas estão passando dias tormentosos. Porque elas têm medo de morrer, medo de acontecer uma bomba, de acontecer uma guerra, de acontecer uma coisa, uma convulsão social. E meus filhos e meus pais, e eu, minha casa, meu emprego, minhas coisas, vida. Então, nós estamos num nível de incerteza muito grande. A humanidade está vivendo um período extremamente crítico. Eu não posso dizer que nessa soma toda seja o período mais crítico, mas é o período em que o maior número de pessoas descrentes existe sobre a face da Terra. No passado, nós tivemos alguns conflitos, mas esses conflitos que nós tivemos, eles eram, na verdade, minorados com a ideia da religião. As pessoas se escudavam na fé, elas se fortaleciam na crença de que Deus estava cuidando das coisas e elas atravessavam de maneira menos desesperadora os conflitos que existiam. Eu evocaria aqui o capítulo 4 da primeira parte do livro Renúncia, um capítulo chamado Varíola. Esse capítulo narra um surto horroroso de varíola ali na região onde o livro se dá. E nessa narrativa você vê o desespero das pessoas, a desencarnação em massa, o desespero do contágio, mas em todas as pessoas, até nos vilões, existe a fé. Senão o Senhor vai nos cuidar. Vamos orar, vamos nos fortalecer, vai passar. Então, diante do cenário amargo que eles estavam, havia no reverso dessa medalha uma fé que os sustentava. Hoje, nós não temos esse instrumento. E está fazendo falta, sabe? A fé está fazendo muita falta para as criaturas humanas. Porque o homem, ele tem uma necessidade imperiosa de Deus. Nós podemos até viver sem religião. Não tem problema, dá. Dá para ver sem religião? Dá para ver sem religião. Agora, sem espiritualidade, sem percepção da existência do espiritual nas nossas vidas, nossas existências, elas entram num buraco de sofrimento muito grande. Então, diante dessa circunstância, o que é que a doutrina espírita, Amanda, poderia nos oferecer para acenar para nós uma perspectiva de esperanças para os dias que virão? E nesse sentido, a primeira boa notícia que a doutrina espírita nos oferece é que nós somos almas imortais. E isso o Espiritismo não diz porque está escrito num livro, porque alguém falou. Não. São verdades confirmadas da sobrevivência da alma. São os inúmeros fenômenos registrados, não só pelos cientistas, mas no nosso dia a dia, pelas pessoas que, de certa maneira, vivem processos hoje, que são processos extremamente interessantes do ponto de vista mediúnico, em que elas veem, elas ouvem,
elas percebem os espíritos trazendo para nós uma informação que não é uma informação teológica, não é uma informação dogmática. Não. Esse processo no qual a doutrina espírita se apoia para dizer que nós somos espíritos sobreviventes à morte não é uma resposta dogmática, é uma verdade inamovível. Quando nós silenciamos os nossos corações para o mundo lá fora e nos permitimos sentir a profundidade das nossas vidas e nos recolhemos em nós próprios para ouvir o nosso mundo interior, para sentir a manifestação do divino e do sagrado nas nossas vidas, nós somos capazes de perceber a existência do espiritual nos circundando. São sonhos que muitas vezes se concretizam, sonhos que trazem respostas que nós não imaginávamos, sonhos que nos fazem encontrar com os nossos amores que partiram, que permitem a nós nos dessedentar da saudade de tocar nas mãos, de ver o rosto, de falar que os amamos e de sentir a presença deles ao nosso lado. Esses sonhos são muito importantes para cravar em nós a certeza da imortalidade. Como também as visões. As pessoas às vezes não sonham, mas elas veem. Eu vi meu pai, eu vi minha mãe entrando em casa, estava conosco. Eu vi meu pai na porta da minha casa. Entrou no quarto quando eu estava. Eu ouvi a voz do meu filho chamando o meu nome. Eu senti o cheiro do meu marido quando eu estava na cozinha trabalhando. Então, essas percepções que a doutrina espírita nos dá, essa concepção de que existe algo além da matéria, é um fenômeno que acontece com inúmeras pessoas. Alguns são mais sensíveis, outros são menos. Mas o volume de pessoas que têm contato com o mundo espiritual, e que são pessoas corretas, dignas, que não estão mentindo, trazem para nós informações muito preciosas nesse sentido. Assim como também o movimento espírita dispõe de um instrumento poderosíssimo chamado cartas consoladoras, que são cartas recebidas através de médiuns, como se eles fossem carteiros que tomassem notícias daqueles que já desencarnaram e trouxessem as cartas para os seus parentes. Cartas que trazem particularidades que absolutamente não podem ser inventadas. As cartas dizem, por exemplo, mãe, aqui é o Beto. Eu estou bem depois do acidente. Diga para o papai que ele não teve culpa, que ele não precisa ficar se remoendo de dores por conta do que aconteceu, porque eu desencarnaria de qualquer forma. Hoje estou na presença de tia Amélia e de tio João. E sempre visito nossa casa nas festas, e eu estive no Natal, quando a senhora sentou fora da mesa e ficou chorando no canto a minha ausência. Histórias desse tipo não é possível que elas não sejam reais. Enquanto alguns recebem as cartas, outros veem, outros sonham, outros ouvem. E a realidade da vida após a morte, que aconteceu com eles, acontecerá conosco também. Em síntese, somos nós, na verdade, almas imortais e indestrutíveis. Não há nada que as pessoas possam fazer que destrua a nossa verdadeira existência. Eu posso ficar doente, eu posso ficar deformado, eu posso ficar numa cama, sequelado, eu posso perder a minha noção da minha própria existência, eu posso desencarnar. Mas, independente de todas essas circunstâncias, eu nunca deixarei de existir.
Eu continuarei existindo, mesmo que de repente as disposições mais profundas do meu eu digam para mim que de repente a minha vida está passando por um grave conflito. Sim, eu posso perder o amor da vida. Eu posso perder o meu filho desencarnando nos meus braços. Eu posso experimentar a minha falência da minha empresa. Mas todas essas circunstâncias, as minhas doenças, a minha desencarnação, a desencarnação dos outros, os golpes que a vida possa me oferecer em termos financeiros, todas essas circunstâncias são passageiras. A doutrina espírita vem nos segredar que, na verdade, essas experiências que a vida nos oferece, elas são todas muito fugidias, muito rápidas. Se nós pararmos para pensar que somos almas imortais e que, de repente, vivemos uma existência difícil, com uma família difícil, com pais complicados, e se eu olhar achando que isso é a minha vida, nossa, que peso enorme sobre os meus ombros. Mas quando eu reflito que sou uma alma imortal, que irei viver para sempre e que aquela história, por mais dolorosa que seja, ela vai passar. Quando eu percebo isso, eu faço uma releitura muito mais profunda da minha vida e descubro que eu sou muito maior do que tudo aquilo que me circunda. É isso que me renova a esperança, Amanda. O que me fortalece para que eu seja forte, para que eu atravesse os períodos difíceis, é a convicção verdadeira e profunda de que eu sou uma alma imortal. Isso é fundamental para nós, porque, nossa, entendermos isso ajuda muito. Mas tem duas outras coisas que são tão importantes quanto saber que somos imortais. Porque às vezes a gente diz assim, ai, que bom que a gente vai ver para sempre, ai, que bom que a gente vai poder se encontrar, ah, que bom que a gente vai poder se ver, então assim, tudo isso vai passar, a gente vai estar junto, que bom. Seria bom se todo mundo fosse bom. Mas às vezes dizemos assim, não, tudo bem, somos almas imortais, mas e o meu filho que se suicidou? E o meu irmão que se matou? Meu marido, meu pai, minha mãe, minha filha, meu irmão? O que vai ser feito dele que partiu para o mundo espiritual por essa porta enganosa do suicídio? Se nós vamos viver eternamente, ai deles que terão cometido esse ato tão impensado da ruptura do fio da vida. E aí, a doutrina espírita nos vem trazer uma segunda notícia maravilhosa, profundamente alentadora e que renova as nossas esperanças. É que, além de sermos almas imortais, além de sermos, todos nós estamos marcados para sermos espíritos felizes. Porque a gente poderia ser imortal, mas ter um final desgraçado. Imagine que você tem uma pessoa que convive com você, que tem uma conduta equivocada. Você vai para um lugar bom, mas ele vai para um lugar ruim. E não tem jeito, porque ele cometeu o erro, ele fez bobagem, então o que fazer? Se ele usou a vida de maneira errada, ele entrou pelo mundo das drogas, pelo mundo do crime, ele matou, roubou, violentou, ele fez uma série de agressões e não ainda se suicidou. Aí poderíamos dizer, se somos imortais, coitado do meu filho. Mas o Espiritismo vem dizer para nós que não é só a imortalidade que é uma coisa maravilhosa, mas o destino final das nossas almas. O destino final é que todos seremos felizes. Até mesmo essa pessoa que você odeia, ela também vai ser feliz. Mas como? Meu Deus, como é que vai ser feliz? Todos seremos felizes. Todos. Ah, mas não tem graça. O fulano fez tanta maldade e vai ser feliz. Aí eu fiz pouca maldade e vou ser feliz. O outro que fez só bondade vai ser feliz. Pois é. Só que tem um detalhe.
O que a doutrina espírita nos diz é que todos seremos felizes, mas quem faz o bem vai ser feliz primeiro. Então, se eu faço o bem, mais rapidamente eu terei a possibilidade de encontrar a felicidade. Agora, se eu me consagro ao mal, se eu sou cruel, eu tenho dificuldade de acessar essa felicidade. Porque ela tem um preço. A felicidade que Deus vai entregar a todos nós, ela não é gratuita, ela tem um preço. O preço significa amor. Só existe uma exigência para que nós alcancemos a felicidade: amar. Não existe possibilidade de sermos espíritos felizes sem amar. E posso dizer o contrário. Para que sejamos felizes, basta uma coisa: amar. O amor resume a doutrina de Jesus por inteiro, exatamente pela capacidade que essa doutrina tem de reunir em si os princípios extraordinários que abrem as portas da felicidade. Quando nós amamos, nós nos tornamos profundamente felizes. E aí a gente diz, mas não é verdade. Fulano amou e sofreu. Nossa! E o outro que não amou, se deu foi bem, ficou rico, famoso, viveu confortável. E o outro viveu, sofreu desgraçadamente. Mas isso é a existência, não é a vida. É preciso ver o que aconteceu após a morte. E isso é que é o fundamental. A vida não é a existência física, a vida é a vida, no sentido mais abrangente possível que ela tenha. Então, quando eu olho as perspectivas daquilo que Deus desenha para nós, como oportunidade para que nós sejamos felizes, quando eu percebo que só preciso amar para ser feliz, nossa, como isso é maravilhoso. E aí, o último dos pontos fundamentais para que a gente consiga renovar a nossa esperança é entender que quando o espírito chega no mundo espiritual e que ele percebe que ele precisa amar para ser feliz, ele fica muito angustiado, porque ele não amou. A oportunidade escapou por entre os dedos. Então ele precisa amar. E muitos espíritos fazem uma mudança incrível no mundo espiritual. Nossa! Muitos espíritos se transformam de maneira muito intensa do lado de lá da vida. Olha André Luiz, o quanto mudou. Meu Deus, então os espíritos podem mudar muito. Mas eles não têm certeza que mudaram, porque às vezes a gente acha que mudou. Mas a gente pode ter mudado só na aparência. Então é imperioso que eu prove para mim mesmo que eu consegui mudar. E a única forma que eu tenho de provar a mim mesmo que eu mudei é através da reencarnação. Por quê? Porque na reencarnação, durante a gestação, vai acontecer o esquecimento progressivo do passado. O espírito, à medida que a gestação avança, ele vai como que mergulhando dentro de si mesmo e vai apagando as suas memórias. E alguém certamente poderia dizer, então de nada adianta, se apaga tudo. De que adianta, meu Deus? O esquecimento do passado é a maior das bênçãos que a gente pode ter. Porque é a chance de você fazer uma história nova. O esquecimento do passado ele tem dupla razão. A primeira é fazer com que eu esqueça o que eu fiz aos outros. E assim os outros possam me aceitar. E a gente possa fazer uma nova relação. E a segunda razão é para que eu esqueça o que os outros fizeram para mim. E assim eu consiga me desembaraçar da mágoa e do ódio. Eu consigo assim me ocultar dos meus perseguidores. Os espíritos que me perseguem deixam de me encontrar, porque o esquecimento do passado isola minha mente do que eu fiz, e muitas vezes entidades encarnam na Terra apenas para diminuir o acesso dos seus perseguidores. Tem existências dolorosas, mas que fazem muito sentido para que nos libertemos dos nossos perseguidores. Em síntese, o mecanismo da reencarnação, através do esquecimento do passado, é o grande
instrumento do qual Deus se serve para que a gente consiga provar que aprendeu a amar. Nós renovamos as nossas esperanças com a doutrina espírita. Quando percebo que sou uma alma imortal, cujos problemas que hoje enfrento são nada diante da eternidade. Eu renovo as minhas esperanças quando eu sei que sou uma alma imortal marcada para ser feliz, para ter um encontro definitivo com a felicidade. Eu renovo as minhas esperanças quando eu descubro que, para que eu seja feliz, uma única condição é exigida: que eu aprenda a amar. Eu já tenho o roteiro. Pior seria se eu não soubesse como achar essa felicidade. Eu renovo as minhas esperanças quando eu sei que a encarnação que me foi concedida é o grande instrumento para que eu prove o amor dos dias que eu atravesso. Na minha família difícil, no meu corpo problemático, nas minhas relações sociais complexas, nos meus dramas afetivos, nas dificuldades financeiras que eu tenho, nos meus momentos de solidão, nas negativas que a vida me oferece quando eu queria ouvir um sim. Todas essas possibilidades, todos esses cenários que aparentemente são negativos, são as portas das quais Deus se vale através do experimentar do amor para franquear a nós o acesso à felicidade. O que deseja Deus? Que amemos. A encarnação com o esquecimento do passado é exatamente para que eu perceba tudo isso. Abra, enfim, o cofre dos meus sentimentos e perceba a minha esperança renovada, Amanda, a partir do momento em que eu ressignifico a minha vida com a visão espírita do que seja o viver e o sofrimento. Gratidão, Jorge. E é uma coisa impressionante, né, quando a gente fala sobre renovação de esperança. E o tema que nos toca muito. Porque hoje, dia 31, o simbologismo em que fechamos um ciclo para iniciar o outro. Passa tanta coisa na nossa cabeça, né? E você citou aí muito bem, né? Tanta coisa que nos deixa triste, mas esperançosos também, que tudo vai passar, né? Como você nos relembrou, somos espíritos imortais e que com as coisas que nos acontecem a gente vai seguir em frente, né? Porque tudo vai passar e a gente vai tirar um aprendizado de tudo isso. Mas chegaram já aqui alguns questionamentos, chegaram de forma anônima, a gente agradece, incentiva que vocês tragam aqui suas informações, seja no chat ou de forma anônima. Aqui vem trazendo alguém dizendo que todo final de ano sinto muita tristeza, vontade de fugir do mundo ou de mim. Penso que seja desilusão por não ter cumprido as promessas que fiz há um ano. Chego a não acreditar mais em mim. Se eu fosse religiosa e acreditasse no castigo, faria promessa aos santos e cumpriria por medo do inferno. O que você me diria ou aconselha para eu não pensar em desistir de mim? Seu microfone, Jorge. Na verdade, eu não diria para que você se tornasse uma pessoa religiosa, porque nem sempre a religião tem o poder de resolver esses nossos conflitos. Mas é fundamental que você procure uma conexão com o divino. Perceber a presença do espiritual em nós é muito importante, para que a gente possa saber que não existe julgamento da parte de Deus. Daquilo que a doutrina espírita coloca para todos nós, naquilo que o Espiritismo nos sugere de informação, não existe da parte de Deus um julgamento, uma condenação. A lei de Deus estaria dentro da nossa própria consciência. E somos nós, exatamente nós e não outros, como você bem colocou, que nos sentenciamos, nos julgamos, nos condenamos. Então é necessário que você faça um exercício para descobrir primeiro que não existe da parte de Deus
um instrumento condenatório sobre as criaturas. Talvez o que afaste você do Criador seja a ideia de que existe do lado de lá um processo de julgamento e de condenação pela parte de Deus. E a doutrina espírita nos fala que não. Deus oferece para nós o tempo que nós quisermos para aprendermos a amar. É a criatura humana que escolhe o destino que quer. Então, se você deseja fazer um trabalho nesse sentido, de sair dessa condição de angústia, eu lhe diria duas coisas. A primeira é reconsiderar Deus como não sendo um julgador, mas como sendo o acolhedor, o protetor, o entendedor. E a segunda é realizar um trabalho de auto-perdão. Você precisa fazer. O que é um trabalho? É um fenômeno de autoaceitação diante das nossas fragilidades. Todos temos falhas. Todos somos espíritos que carregamos culpas em função das nossas dificuldades do ponto de vista emocional. Então, se de repente eu carrego a sensação de que eu tenho um fardo imenso nas minhas costas por tudo aquilo que eu fiz no passado, eu realmente vou ter uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque eu carrego todo o meu passado sobre os meus ombros. O que a doutrina espírita nos sugere? Auto-perdão. E como é que eu faço o auto-perdão? Muito simples. Basta que a gente entenda que nós não somos alcançados pela lei de causa e efeito pelo mal que nós fizemos, mas pelo mal que somos capazes de fazer. Então, se de repente alguém, durante um período da sua vida, realizou um determinado ato muito ruim, mas hoje ela não é mais capaz de realizar isso, sei lá na minha adolescência eu dei um tropeção danado, e eu carrego até hoje os equívocos que eu cometi na adolescência, então eu estou me culpando desnecessariamente, porque de repente se eu hoje me incomodo, é porque eu não sou mais a mesma pessoa que eu era naquela época lá de trás. Eu não sou. Os espíritos, quando eles evoluem, eles não ficam remoendo as culpas do que eles fizeram no passado. Eles estão num outro patamar evolutivo. Então, quando você hoje, na maturidade que tem, olha e diz assim, eu jamais faria o que eu fiz. Aconselha as meninas mais jovens para que não façam o que você fez. Então, você não é a mesma pessoa. Não precisa se autopunir e autocondenar por algo que você fez e que não faria mais. É diferente de alguém que fez algo na adolescência e hoje continua predisposta a fazer a mesma coisa e ainda estimula outras a que façam o que fez. Nessa segunda situação, a lei de causa e efeito, ou seja, a natural consequência do mal que nós fizemos, ela vai nos alcançar. Ela vai nos alcançar exatamente porque nós fizemos esse movimento e ficamos congelados nele. Então, o que eu posso dizer a você? Primeiro, ressignifique Deus não como um julgador, mas como um acolhedor, que não tem uma lei punitiva, mas uma lei educativa e acolhedora. E 2, exercite o auto-perdão para que você saia do estágio que você está e descubra que quando os dias se passam, nós nos tornamos pessoas melhores. Com certeza, Elahá. Aqui tem um outro questionamento anônimo, em que a pessoa diz, Senhor Elahá, é muita hipocrisia nesse período. O que há de verdade? É esse o questionamento. Nós estamos vivendo um período de muita mentira, de muita hipocrisia, de muita falsidade. E aí é a gente preparar o coração para viver nessas circunstâncias. Mas a gente não pode achar que o mundo antes não era hipócrita. O mundo sempre foi hipócrita. O mundo sempre foi. Nós vivemos um período de hipocrisia, mas ela sempre existiu. Na época de Jesus, o que mais Jesus chamava os fariseus? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Então a hipocrisia, que é a mentira na frente das pessoas de uma coisa que por trás você não é, ela sempre existiu. Nossa geração, ela não tem tanto a presença desse comportamento, mas a sociedade brasileira de
50 a 100 anos atrás, ela tinha uma postura de família muito estranha, em que o pai de família, ele frequentava os cabarés, e existia isso como uma coisa até aceitável na nossa sociedade. Mas ele educava as filhas de maneira muito rígida, mas ele tinha uma vida licenciosa. Era um processo totalmente hipócrita que a nossa sociedade possuía. Então a hipocrisia, ela sempre existiu. O que nós temos que fazer é aprender a não nos deixar contaminar com ela, a ponto de perdermos a esperança no ser humano. Hipócritas sempre houve. Então a gente vai fazer o quê? Não se afeiçoar a pessoas como se elas fossem referências de virtude. Nossa referência é Jesus. Aí está a referência. Se a gente começa a escolher pessoas para representarem o nosso modelo, nós podemos nos dar mal, porque nós começamos a acreditar e depois a gente pode sofrer um processo de decepção. Esse é o Cristo, e trabalha dentro dessa perspectiva, que nos será muito mais saudável do que querermos esperar das pessoas que são imperfeitas uma perfeição que elas não são capazes de dar. Isso mesmo. Temos outro relato aqui, anônimo. Eu só queria sentir o que o Senhor disse. É bem curto. A questão da descrença, ela é muito perigosa, porque ela corrói as nossas almas. E muito frequentemente, as pessoas, quando elas enveredam pelo caminho da depressão, uma das primeiras consequências da depressão é a perda da fé. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que esteja vivendo um processo depressivo que tem uma fé inquebrantável. Por quê? Porque a depressão, ela é filha da desesperança. Ela é filha da desassistência, da sensação do abandono, da solidão, da falta de solução dos seus problemas. Ou seja, se ela é filha da desesperança, o que falta? Esperança. E a esperança é uma das filhas da fé. Se eu tenho fé, eu tenho esperança, porque eu acredito que Deus vai cuidar. Se eu perco a fé, eu perco a esperança. E, consequentemente, eu posso ser vítima da depressão. Se você está sentindo que você não consegue ter percepções daquilo que eu estou dizendo, é provável que você esteja vivendo um processo depressivo até sem saber. E aconselho a procurar alguém para conversar, para fazer uma análise, para verificar se você não vive um processo de melancolia que tem raízes depressivas. Sabe, até a necessidade de uma medicação para equilibrar o humor, para facilitar com que a gente saia dessa situação. Muitas pessoas que a gente vê que estão de muito difícil equilíbrio, utiliza a medicação, dá uma estabilizada, não é para usar sempre, estabiliza, é como se fosse uma muleta. Quebrou a perna, vai usar a muleta enquanto a perna está quebrada. A perna calcificou, muleta fora. Então é mais ou menos isso. A gente vai andar de muleta, ou seja, usar a medicação, enquanto a perna está quebrada. A gente se fortalece, desenvolve as virtudes que a gente precisa ter, e fazendo isso, desabrocha em nós a certeza de que nós somos sim capazes de sentir pelo menos parte daquilo que a vida nos oferece. Sentir a presença do espiritual a nos circundar e a convicção de que nós não estamos sozinhos numa noite escura, sem nenhuma perspectiva. Deus, então, e os demais elementos, não somente Deus, mas os próprios espíritos benfeitores, passam a ser presença frequente na nossa mente, espantando o desânimo, a depressão, a desesperança das nossas vidas. Isso mesmo. A gente tem aqui um questionamento no chat da Irani. Ela diz: está difícil para mim, pois agora não sinto vontade de festejar mudança de ano, Natal e tal. E meu marido e familiares não aceitam. Eu não tenho vontade, me sinto bem em ver as lives. O que fazer? Eu tenho uma solução fácil para você. Assista às lives num outro horário. Olha, as lives foram uma coisa tão maravilhosa porque elas permitiram que a gente se reprogramasse. Conheço muita gente que coloca o fone de ouvido
põe o fone no ouvido, coloca no celular e trabalha. Em casa, varre, cozinha, arruma. No trabalho profissional, está ouvindo a live, está trabalhando. A gente perdeu a necessidade de ter um horário específico. Não, eu tenho que fazer isso agora, porque se não for agora, não vai ficar registrado e eu vou perder. Não, está tudo registrado, está tudo guardado. Então, assim, a família deseja uma festa de Natal, mas eu não quero assistir as lives. A família deseja uma festa de Ano Novo, mas eu não quero assistir as lives. Que tal uma situação de meio termo? A gente pode ouvir as lives no outro momento, ou até enquanto prepara, ouve. E pode fazer uma celebração mais simples. Eu não preciso fazer uma celebração tão portentosa, regada a muita bebida, a muita barulho. Eu posso fazer uma celebração menor. Mas, sabe, a gente corre o risco de se tornar antipático. Se você diz, não vou fazer nada. Vou ouvir minha live. Quem quiser que pegue o panetone lá dentro, bote na mesa, vá na panificadora, contrate um peru, jogue em cima da mesa e chame o iFood para entregar o resto das coisas. Porque parece uma coisa assim que a gente está fazendo uma ruptura com a família. E o que a gente pode fazer nessa hora? Não se retira, mas faz uma celebração mais simples. Se eu pudesse contar como é que é aqui na minha casa, eu lhe contaria. A minha casa não tem árvore de Natal. Mas tudo bem, eu e a Sâmia temos uma outra visão de mundo. A gente faz uma ceia no dia de Natal, só que a nossa ceia é 8 horas da noite. A gente faz uma ceia. Não vou contar o que é na minha ceia, porque senão a Sinara vai ficar escandalizada com os animais que estão em cima da mesa, né? Mas a gente faz a ceia, né? Nem vou contar. Então, a gente faz a ceia, ali, fazemos uma oração, nós e nossos filhos nos abraçamos, festejamos, acabou. No final, vai todo mundo para a cozinha, vamos lavar louça e tal, come-se. E no ano novo, nós já jantamos, porque eu tinha a live, aí disse, Sam, eu preciso que a gente faça o jantar mais cedo. Aí jantamos 7h30, para eu estar disponível para cá. Então, a gente pode fazer algumas concessões. E, evidentemente, que famílias com dificuldade de relacionamento estão toda parte. Você pode ter facilidade numa área e dificuldade na outra. Às vezes, nossa, não, meus filhos são super tranquilos, mas eu tenho 2 filhos que são dependentes químicos. Não, meus não são dependentes químicos, mas eles querem fazer festividades de Natal extremamente barulhentas em casa. Então, existem várias circunstâncias. Então, o que a gente faz? Fechar-se e não integrar-se não é boa política. Integra, faz, ouve a live depois e tenta fazer uma celebração com menos intensidade. E aí passa a seguinte conversa. Vamos gastar menos, né? A gente está precisando economizar um pouco. Passa a conversa de que é o dinheiro e diminui a portentosidade da celebração do final do ano. Pois é, né, Jorge? A gente, às vezes, quer muito uma coisa, mas tem os nossos familiares que também querem a nossa presença, né? O meio termo também auxilia, né? Cede um pouquinho aqui, o outro cede um pouquinho, né? E assim a gente vai conduzindo nossa caminhada, né? A nossa primeira escola, a nossa sala de aula, é a nossa família, né? Então, isso é importante também, né? A gente aprender com cada um que está conosco. Temos aqui a Beth, ela disse que estava triste. Eu estava triste, mas é só me conectar com vocês que a tristeza vai embora. Gratidão. A gente agradece também, Beth, você está aqui com a gente, porque esses comentários que vocês fazem aqui, desejando feliz ano novo para todos que estão assistindo, é muito gratificante, é uma vibração muito boa, muito positiva. Vocês ajudam esse programa também. E a Eneida, um cheiro, amiga, ela diz assim, Jorge, esquecimento que às vezes vem com antipatia sem motivo aparente. Como lidar? Afastar-se do que ainda não se dá conta ajuda? Eu não entendi. Esquecimento, às vezes. Não sei o que Jorge, é esquecimento que às vezes vem com antipatia sem motivo aparente.
ela quer saber como lidar, né? Eu tenho um esquecimento que eu não vem com entendi a parte do antipatia seletiva. esquecimento. Eu vou pegar bem aqui, essa a antipatia sem motivo aparente. Como lidar? Afastar-se do que ainda não se dá conta ajuda? Vou esquecer o esquecimento, trabalhar só a antipatia. Depende dessa pessoa, se a gente pode ou não se afastar. Existem 5 tipos de pessoas que a gente tem que cuidar da antipatia. Número 1, são os que não são parentes. Esse se afasta. Sem ódio, sem mágoa, se afasta. Não sou obrigado. Segundo, parentes como filhos, irmãos, esses daí a gente não pode cortar o vínculo. Se a convivência é muito difícil, a gente pode se afastar sem romper, até para melhorar a relação, mas a gente mantém uma distância e nunca corta o laço. Laços consanguíneos nasceram para ser por toda a vida. Não existe ex-filho e não existe ex-irmão. Terceiro grupo é pais quando são jovens. Os pais, quando são jovens e podem se cuidar, o que a gente faz? Se a convivência é difícil, tem antipatia, a gente se afasta, mas não perde o vínculo. Continua tendo vínculos, mas sem a obrigatoriedade de conviver. Já é adulto, vai viver sua vida. O grupo 4 são os pais quando ficam velhos, que não tem para onde correr. Eles estão velhos, eles não podem. Tem antipatia, mas vai cuidar do mesmo jeito. Mas ela é chata, vai cuidar do mesmo jeito. Porque eles já não se conseguem cuidar, reclamam de tudo, reclamam da hora de acordar, da hora de dormir, do que vai comer, do que não vai comer, da hora de deitar, porque entrou, porque não entrou, porque saiu, porque tá sol, porque choveu, porque fez calor, porque fez frio. É assim mesmo. E aí você vai curtir. Você vai ter que aprender a curtir. Senão você vai ficar amargurado. Então, é um exercício que a gente tem que fazer, mas isso nesse grupo 4. Os pais doentes, que não têm como se cuidar. Mas eu disse que eram 5, faltou um quinto, que olha como ele é diferente dos outros 4. Os outros 4 são parecidos, porque são laços consanguíneos. Aqui está marido. Marido não é laço consanguíneo. Então, a gente, com o marido, faz tudo que puder para salvar a relação. Não deu, não guarde mágoa, não guarde ódio, mas pense seriamente na possibilidade de fazer uma nova história, se você sentir que a sua vida está ameaçada, tanto do ponto de vista físico, como mental, pelas perseguições e a criticidade da relação que você mantém com ele. O esquecimento falado é o esquecimento do passado, desse questionamento. É o esquecimento do passado. Então, bota de novo. Coloca aqui, Clarinha, por favor, da Eneida. Jorge, o esquecimento do passado, que às vezes vem com antipatia sem motivo aparente. Como é que a gente pode lidar? Afastar-se do que ainda não se dá conta ajuda? Pronto, a resposta que eu dei serve para isso, mas é verdade. Às vezes o esquecimento não é suficiente, a gente ainda tem uma certa antipatia. Como é que eu trato? Nesses 5 grupos. Amigos, irmãos e filhos, pais jovens, pais idosos e marido. Joia, obrigada. Tem aqui uma pergunta da Graziele. Ela está participando pela primeira vez. Seja muito bem-vinda, Graziele. Estamos aqui todos os sábados. Gostaria muito de sonhar com minha irmã e meu marido que desencarnaram. Posso pedir para Deus? Qual o limite desse pedido? Ela tem muitas saudades e agradece. Pedir para Deus pode, mas nem sempre, Graziele, a gente vai ser atendido porque todas as pessoas, elas possuem a mediunidade num grau maior ou menor. Então, existem pessoas que têm a mediunidade bem pujante, e conseguem de maneira muito fácil sonhar, ouvir, sentir, perceber. Outros têm uma mediunidade mais fraca, não sentem, não percebem. Então, depende muito da sua sensibilidade mediúnica. Orar, pedindo, não há nada de errado. Agora, se você vai ser atendida ou não, vai depender da sua capacidade de lembrar. Porque, às vezes, esse companheiro que está no mundo espiritual, ele se encontra conosco, a gente se encontra com essa pessoa. A gente vive a noite e tem um encontro com ele. Só que, depois desse encontro que a gente dorme, quando a gente acorda, a gente pensa que esteve sozinho. A gente não lembra que esteve com ele. Muitas vezes, a gente até sonhou e esteve com essa pessoa, mas depois do sonho em que a gente dorme, quando eu acordo,
na lembrança daquilo que eu sonhei, a informação não vem. E o que vem, então? Me vem uma sensação agradável, me vem uma sensação de saudade, mas eu não consigo sempre lembrar integralmente tudo aquilo que eu sonhei durante a minha vida física, durante o meu sonho. Joia. A Rosilda Vilarim, ela que agradece muito essas lives, pois não me sinto sozinha assistindo vocês. Feliz ano novo a todos nós. Que assim seja, Rosilda. Muito bom, né? A gente poder fazer a companhia para você. E a Roberta Zaninelli, um cheiro, Roberta, ela está com a gente nos programas diários. Ela estava triste também, mas dormi um pouquinho e já me sinto melhor. Que bom. Gente, É porque muitos às vezes comentários aqui. Sim. no sonho, às vezes a gente encontra companheiros espirituais que nos fortalecem. Aí você, quando acorda, não lembra que encontrou, mas acorda revigorado ou com as ideias mudadas em função das sugestões que recebeu durante o sono. Legal. Muito bom, mas estamos chegando perto do nosso horário. A gente agradece vocês que trouxeram aqui os comentários. Tem uma pergunta aqui, Jorge, que acho que dá para, de repente, você falar que você já tocou nisso, é da Joanice Jesus. O que fazer para não esquecer dos sonhos? Não tenho uma receita para isso. O que a gente às vezes pode fazer é, antes de dormir, pedir de maneira muito verdadeira para que a gente lembre o que vai viver. Porque a gente às vezes quer encontrar com um filho. E a gente dorme, encontra com ele, mas acorda de manhã e não lembra. Então, fazer uma prece sincera antes de deitar, pedindo que Deus nos conceda o dom de lembrar do que tivermos sonhado, é um excelente instrumento. O uso de medicamento para dormir dificulta lembrar do sonho, porque os medicamentos eles entorpecem a mente e você acaba ficando até com pouca capacidade de lucidez durante o desdobramento do sono. Ah, mas eu só consigo dormir com remédio. Então, fica difícil. Mas se você não tem a necessidade de remédio, não use. E deixe com que o fenômeno se dê da forma mais natural possível. Agora, o mais importante é que a gente não crie a expectativa de que os nossos desejos serão atendidos e que a gente vai lembrar. Às vezes eles não são atendidos e às vezes são atendidos. E quando são, pode ser que eu lembre e pode ser que eu não lembre. Mas a nossa capacidade de entender que Deus sabe o que é melhor para nós não pode se afastar. Porque algumas pessoas desejam ardentemente ver um filho que desencarnou. Mas elas ainda estão tão angustiadas com a partida do filho que esse encontro poderia perturbá-lo lá e nos perturbar aqui. Então, a benefício dos dois, Deus não concede o encontro das criaturas para dar a elas a condição delas terem mais equilíbrio por hora.